Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, episódio de número 61, podcast do professor Alan Vinícius. Vamos que vamos, galera! Episódio importantíssimo. Vamos falar sobre a comunicação. É fundamental que você tenha uma comunicação adequada quando você pensa na preparação para concursos públicos. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de número 61, é fundamental que, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal do YouTube, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas é fundamental que você tenha sequência para você atingir o aumento de produtividade, o aumento de performance que você tanto almeja no cenário de preparação para concursos públicos. É de fundamental importância que você tenha consistência. Para tanto, você precisa utilizar a tecnologia a seu favor. Então, se inscreva no canal. Se a gente estiver falando do YouTube, se você está no Spotify, se inscreva, siga o podcast do Professor Alan e ative as notificações. Assim, todas as vezes que tiver um podcast novo, toda vez que eu lançar um podcast novo, toda vez que eu lançar uma questão comentada nova, explicando como resolvê-la, qualquer ponto atrelado a uma análise de edital, como foi o que eu fiz recentemente para o TRT de Sergipe, você será notificado ou notificada efetivamente pela ferramenta tecnológica, seja Spotify, seja YouTube. Então é importantíssimo que você se inscreva, ative as notificações e já dá a sua curtida neste episódio, tá? A pergunta, a gente sempre inicia com a pergunta, e a pergunta relacionada ao podcast de hoje, ao episódio de hoje, é: como você se comunica em relação à preparação para concursos públicos? Eu digo sempre que estudar para concursos envolve, se constitui como uma jornada. E essa jornada, como todas as jornadas da vida, uma jornada de realização, que é o que você está buscando, requer que você tenha sabedoria. É importante essa palavrinha para você. Requer que você tenha sabedoria. Neste sentido, se você sabe se comunicar da forma correta, você vai conseguir algo que vai auxiliar muito na sua consistência, ou seja, no combustível que você precisa ter para efetivamente lograr êxito no processo de preparação. Porque tem muitos estudantes que são excelentes em iniciativa, como a gente brinca, e são péssimos em acabativa. O que é acabativa? Você começa, mas você não termina. Você se sente assim, que começa uma preparação quando sai um edital, um entusiasmo muito grande lá em cima, o cenário efetivamente de querer a aprovação, mas quando chega no meio do caminho, o gás vai se perdendo, no final você já não quer nem mais ir fazer a prova. Você já se sentiu dessa forma? É por isso que você precisa se valer de elementos que reforcem a sua consistência, que reforcem o seu combustível. E um destes pontos está relacionado especificamente às pessoas que são importantes para você. Porque quando você está rodeado de pessoas que são importantes para você e que elas te apoiam nessa jornada, quando elas te verem, quando elas visualizarem que você está baixando a energia, essas pessoas vão gerar o incentivo necessário, o incentivo que você precisa para você, progredir, para você, avançar, para você, você voar no cenário. Então, é muito importante que essas pessoas elas possam entender que a sua jornada é uma jornada de realização. E aí vem uma linha natural que é exatamente o seguinte: como é que você vai ter o apoio das pessoas que gostam de você se você transmite para elas que o seu estudo só traz sofrimento? Pensa comigo. Como é que você vai conseguir o apoio das pessoas que você ama
se você transmite para elas que a sua jornada é uma jornada de sofrimento e não uma jornada de realização. Essas pessoas que estão ao seu redor e que gostam de você, naturalmente, se elas te verem sofrendo, elas não vão gostar daquele processo. Eles vão querer que esse processo finalize logo, porque ele acaba funcionando muito mais como uma tormenta para você do que propriamente uma realização. E aí é importante você entender que existem quatro grandes momentos no cenário da comunicação. Primeiro, é o que eu quero dizer, porque às vezes eu falo algo, mas não sei se você já teve a sensação de que você disse algo e a pessoa entendeu outra coisa, ou pelo menos diferente do que você queria dizer. Então precisa estar claro que existem quatro momentos. O que eu quero dizer, e aí está um ponto central que eu preciso ter clareza do que eu quero dizer. O que eu efetivamente digo, ou pelo menos o que eu penso que digo. O que a pessoa entende. E o quarto ponto, como a pessoa processa o que entendeu. Então, de novo, o que eu quero dizer, e aí precisa ter clareza, o que eu digo, ou pelo menos o que eu penso que digo, o que a pessoa entende e efetivamente o que a pessoa processa sobre o que ela entendeu. Então, são quatro pontos que a gente precisa ter um cuidado enorme, porque senão vira aquele jogo do telefone sem fio. Você já percebeu que você fala algo, imagina, tem 10 pessoas na sala, você fala algo no ouvido de uma pessoa, a 10ª pessoa ela já fala uma coisa completamente diferente do que aquele ponto que iniciou. Então, às vezes você disse uma coisa, mas a pessoa entendeu outra. E às vezes ela entende outra e ainda processa já uma terceira ou uma quarta coisa. Então, é muito importante o cenário da comunicação para as pessoas que estão ao seu redor. Você fazer os famosos combinados, quando você tem que estudar, por exemplo, no final de semana. Lembre-se que antes, por exemplo, da preparação, ou antes de você buscar uma transição de carreira, antes de você buscar dedicar-se a fazer uma pós-graduação, você era extremamente presente, imagine, na vida dos seus filhos. E a partir do momento que você tem que abdicar de um turno, de 2 turnos durante o final de semana, talvez, se você não fizer os combinados corretos, se você não se comunicar de forma correta, qual é a tendência? É que essas pessoas, ao invés de elas se tornarem aliadas, elas se tornam extremamente, elas geram uma interferência muito grande no processo efetivamente de preparação. E como são pessoas que funcionam como bases na sua vida, essas interferências elas podem afetar muito o seu desenvolvimento. Então, por isso que o apoio ele é fundamental. Só que esse apoio ele não cai do céu, gente, não cai. Eu queria muito dizer assim, ó, que, e talvez seja assim que você pensa, as pessoas que estão ao meu redor, elas precisavam entender que eu estudo por elas, para que a gente tenha uma melhor condição financeira, para que eu me sinta mais realizado, mais realizada no trabalho, ou seja, profissionalmente, para que a gente possa realizar sonhos, para que meu filho ou minha filha esteja numa escola melhor. Só que se a comunicação ela não existir, essas pessoas elas não vão conseguir adivinhar isso. Ah, mas elas não veem o meu esforço. Elas veem o esforço, mas elas não associam esse processo, se você não comunicar, exatamente ao bem-estar de toda a família. Então, é necessário que haja comunicação. Não imagine que a pessoa vai imaginar que, mas se me conhece, vai saber. Não! É necessário que você se comunique, que você converse com as pessoas que estão ao seu redor, que você fale da importância da preparação, que você mencione o quanto você estará realizado ou realizada após atingir a preparação, aliás, que você já se sente realizada por voltar a estudar depois de tanto tempo. Você se sente orgulhoso, orgulhosa por estudar mesmo depois de um dia super cansativo. Você se sente orgulhosa de estar fazendo isso pela sua família também, claro que por você, mas também pela sua família. Então, a gente precisa extrair de você esses recursos que estão dentro de você, mas para que esses recursos eles funcionem, eles sejam potencializados, é fundamental que a gente tenha esses combinados com pessoas que
que são tão importantes para você, porque senão você está muito bem no ritmo e de repente você ouve do seu filho ou da sua filha que está sentindo a sua falta, talvez aquilo gere algo que vai de repente diminuir a sua energia em prol daquele objetivo. E não é o que você quer, porque você busca esta realização. Então, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que outras pessoas precisam ter acesso. Certamente, quando você ouviu este podcast, se você está aqui, é porque ele lhe impactou. Então, não deixe de curtir, tá? Se inscreve aqui no canal do YouTube, se inscreve aqui no Spotify e já ativa as notificações. Mas a gente tem aqui algo muito poderoso, que é o compartilhamento de conhecimento. Então, você vai escolher, todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui precisa cumprir essa missão, escolher uma pessoa e encaminhar para essa uma pessoa este episódio, e você vai dizer para esta pessoa por que que ela foi escolhida, por que é importante que ela ouça este episódio, perfeito? E sempre ao final dos episódios a gente emana um mantra. Qual é o nosso mantra do podcast de hoje? Ó, fale primeiro, sempre falado, depois você coloca escrito nos comentários. Não deixa de colocar também por escrito como este podcast ele impactou, tá? Eu fico muito feliz quando ouço alguns depoimentos de pessoas dizendo o quanto as manhãs têm sido diferentes com cada podcast, como de fato o podcast tem influenciado positivamente na produtividade e na performance, não só no cenário de concursos públicos, mas como um todo. É exatamente este o papel do coach, é fazer com que você efetivamente possa enxergar pontos que hoje estão obscuros na sua mente. E eu, enquanto coach, consigo trazer para você exatamente o que talvez esteja apagado na sua mente. Tá certo? Combinado? Então vamos lá? Vamos para o nosso mantra? Eu comunico adequadamente os meus objetivos. Eu demonstro os meus esforços. Eu conquisto apoio. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública. Ou eu sou servidor público. Sentiu essa vibração nas suas mãos? Sentiu? Essa é a energia que você está emanando. Vamos de novo? Agora é o momento de escrever. Eu comunico adequadamente os meus objetivos. Eu demonstro os meus esforços. Eu conquisto apoio das pessoas que estão ao meu redor. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. É isso aí, gente. Episódio maravilhoso. Vamos juntos nessa jornada. Inclusive, se hoje talvez você tenha um objetivo muito grande de ser aprovado ou aprovado, mas você tem uma dificuldade, de repente, de montar uma estratégia. Ou talvez uma dificuldade de efetivamente colocar em prática todos os ensinamentos que você já ouviu falar. Você tem uma gama de materiais, mas não sabe organizar esse processo. Então, se este é o seu caso, ou se você senta para estudar, sabe o que estudar, mas simplesmente trava, não consegue estudar o que não gosta, não consegue subdividir bem o tempo, chegou o momento de você virar esse jogo. Então, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Você vai me mandar uma mensagem e vai dizer, professor, quero entender como é que funciona a sua análise de perfil estudantil. Eu quero efetivamente modificar a minha jornada. E a maneira para eu poder fazer isso é fazer uma avaliação, é efetuar uma aferição de como está a sua preparação hoje, para que eu possa lhe direcionar da melhor forma. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, preterivelmente às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio número 62. Um grande abraço, estamos juntos. Com a sua aprovação, valeu!